Bom, gente, estamos aqui de volta, dia seguinte dessa vitória importantíssima, né? Para mim, a maior vitória do Santos no ano. Pelo contexto, ser de virada, ser depois do primeiro tempo que foi, com o estádio lotado contra. Era o cenário mais difícil que se apresentou para o Santos na temporada e o cenário que o Santos conseguiu no final sair vencedor. E aí, óbvio, depois de uma vitória como essa, a gente vai olhar o que a grande mídia falou, porque se trata de um jogo que foi com transmissão nacional, pela Record, Cazé TV, né? Além, claro, do Premier, mas TV aberta e internet aberta. Então, é um jogo que todo mundo viu. E aí a gente vai, obviamente, ver a repercussão que vai se ceder nesse tipo de partida. A mídia aqui santista, nossa, etc. A coisa vai escalar para os principais canais e... lamentavelmente, na minha visão, o viés do jogo ficou muito orientado dentro da arbitragem, né? Dentro do fato do árbitro, do Wilton Pereira Sampaio, ter anulado o gol do Cruzeiro a partir da falta do Zé Rafael, né? E assim, eu entendo, porque foi um lance decisivo. Se o Cruzeiro faz 2-1 ali, acho que ia ser difícil o Santos buscar, não dá pra saber o que ia acontecer, a gente não tem bola de cristal, mas eu acho que o jogo acabava ali. A impressão que eu tinha, o gol foi 2 minutos depois do gol de empate do Santos. Um erro que pra mim foi um erro do Zé Rafael. Ele não pode perder aquela bola, sendo falta ou não. E ele que foi bem ontem, mas não pode perder aquela bola. E eu entendo esse viés, mas parece que é foda, né? Toda vez que o nosso time ganha e faz uma vitória a nível nacional contra um time na casa deles, que tá brigando pelo título, a gente quer ouvir falar bem do nosso time, fala-se de arbitragem, o foco é outro, e enfim... A gente, como torcedor, fica meio revoltado, mas também eu, como jornalista, preciso entender. E aí, sobre essa questão da arbitragem, já falei na minha live, não sou de ficar em cima do muro, pra mim foi falta no Zé Rafael. Pra mim, o pé dele é tocado e ele é desequilibrado no lance. Só que eu teria marcado a falta no campo. O VAR não é um instrumento de interpretação. Hoje, na minha live pela manhã no Futeboteco, no Bom Dia Futeboteco que eu faço com o Felipe, a gente estava falando sobre o jogo, e comentamos sobre o lance, e o chat na live estava completamente dividido. Muita gente achando que foi falta pra caramba, outros dizendo que não foi nada. O que isso significa? Que foi um lance interpretativo. E a interpretação do árbitro foi no campo de jogo, onde ele estava muito próximo do lance. E aí quando o VAR chama, ainda que o árbitro de vídeo tenha uma interpretação diferente, tenha uma opinião diferente com relação ao lance, que foi o caso, ele não pode usar o VAR para isso. A gente tem que ser justo aqui. Então, ainda que eu ache que foi falta, tinha, na minha opinião, que continuar. O VAR não é feito para lances interpretativos, é feito para erros crassos. Eu não vejo esse lance, respeito sua opinião, se você pensar diferente, como um erro crasso. E claro, aquele lance é fundamental para o resultado final do jogo, tem que se falar disso mesmo, mas é uma pena, né? Quando a gente ganha, a gente fala, pô, vamos falar bem do nosso time, etc. Vamos falar do trabalho, vamos falar de coisas que não se fala em muito tempo, mas fica tudo enviesado na arbitragem. E no caso do UOL, a coisa foi além. O Arnaldo Ribeiro colocou que o Santos é a maior caixa preta do futebol brasileiro atual. Argumentou, e eu quero reagir ao vídeo dele aqui e responder assim, né? Porque ele indaga uma série de coisas que eu acho importantes, mas de também alguém que tem um certo desconhecimento sobre o que está acontecendo no universo do Santos. Hoje a gente sabe que a mídia como um todo, ela tá cada vez mais, como a gente está fazendo aqui, uma coisa direcionada. Então ninguém sabe tanto sobre o universo do Santos quanto a mídia santista. Ninguém sabe tanto sobre o universo do São Paulo. Você vai discutir, eu não tenho condição nenhuma de discutir São Paulo com o Arnaldo Ribeiro, por exemplo. Por mais que eu possa ter uma opinião diferente dele em algum outro aspecto, como eu tinha com relação ao Zubeldia, e se provou equivocada a opinião dele da manutenção do Zubeldia a partir do trabalho muito superior do Crespo, ele tinha argumentos que só ele via porque só ele acompanha com a profundidade que ele acompanha o São Paulo. E não era uma opinião exclusiva dele, uma opinião de boa parte da galera que tem parte do seu conteúdo segmentado, como é o Arnaldo com o canal Arnaldo Tironi, com o canal Tricolaços, que ele acompanha o São Paulo mais de perto. É uma mídia muito mais direcionada e isso está cada vez mais normal no jornalismo. Mas aí que tá, essa fala dele sobre o Santos é só um baita desconhecimento, ou ele tem muita razão no que ele tá falando? É isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje, mas também quero falar de continuidade de Kleber Xavier e quero falar de Orlando Rolo, né, que parece que nos respondeu
Será que foi pra mim? Não sei, ficou parecendo, não quero parecer prepotente demais, mas achei interessante. Essa resposta saiu ontem, logo depois do jogo, e eu acabei não vendo, só vi depois que a live terminou, senão eu tinha reagido durante a live ontem, mas acabei vendo só depois. Acho que vale a pena a gente conversar a respeito. Eu que critiquei a direção do Santos por levar esse cara que não tem o menor sentido de lá estar, essa é a verdade. Vamos ouvir o que o Orlando Rolo falou. Então tem vários assuntos aqui hoje, talvez o vídeo fique um pouco mais longo. Eu não tenho roteiro, né? Além de algo pré-renderizado na minha cabeça. A coisa vai, que nem rádio aqui, esse canal funciona dessa forma mesmo. Não tem corte, não tem edição, não tem porra nenhuma. Eu sento aqui e saio falando. E se eu erro, vambora e corrige, tá tudo certo. Gosto de assim fazer, que me dá menos trabalho também no meu dia corrido. Mas se o vídeo ficar longo demais, me perdoe. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, outras que detestam, mas tem bastante coisa pra falar e eu não quero deixar de falar sobre nada. Mas se você já chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Ontem batemos 30 mil inscritos nesse canal, um número bastante importante pra mim. Um canal que existe há muito pouco tempo. 30 mil pessoas é muita gente. Muita gente. Eu só posso agradecer a todos que estão aqui comigo. A audiência da live ontem foi, assim, maravilhosa. Batemos quase 4 mil pessoas simultâneas em dado momento da live, que mostra que o torcedor do Santos não é só aquele torcedor que se une pra ficar puto contra o time, né? Mas também no momento de vitória como esse, os caras querem consumir o Santos. Achei legal pra caramba. Audiência muito bacana. Então é isso, se você puder engajar com o meu conteúdo, se tornar membro nesse canal, independentemente do plano bronze, prata ou ouro, quiser fazer parte da nossa comunidade aqui, eu vou agradecer demais, tá bom? Fique à vontade para comentar, enfim, criticando, elogiando. Mas agora vamos escutar o que o Arnaldo Ribeiro falou no posse de bola, no UOL hoje, e reagir à fala do Arnaldo com relação a ele ter dito que o Santos hoje é a maior caixa preta do futebol brasileiro. Vamos entender esse contexto e vamos em frente, vamos lá. Enfim, acho que vocês escreveram bem, o Juca falou bem, essa questão da frente dupla do Cruzeiro e frente única do Santos, assim como o Mauro falou do Mirassol em relação ao Flamengo. A gente cobra muito pouco do Santos, a gente trata o Santos com café com leite, isso é um desrespeito à história do Santos. E não é só um desrespeito à história do Santos, mas com relação ao que o Santos investiu, com relação ao que o Santos colocou de grana, ele vai falar disso daqui a pouco. O Santos deveria ser um clube muito mais cobrado pela grande mídia, né? Nesse sentido, porque a gente aqui faz isso. Vocês me conhecem, você sabe, toda vez que eu tô batendo na tecla com relação aos posicionamentos da diretoria, etc e tal. Mas e a grande mídia? Como ela tá se comportando em frente a um time que investiu nas cabeças nesse ano, que veio da segunda divisão, é verdade, mas investiu como poucos e que faz até agora uma campanha, se você pegar a campanha, terminou o primeiro turno, né? A campanha do Santos no primeiro turno pro time que o Santos tem é pavorosa. É pavorosa, ainda que tenha melhorado nas últimas 10 rodadas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, até para explicar, na minha visão, o fico inequívoco do Kleber Xavier depois dessa vitória, e é mais... não é tanta informação, uma fonte direta me disse, mas é o meu sentimento baseado em tudo que a gente já sabe e conhece essa diretoria, e também como a gente consegue entender como funciona as notícias plantadas e fabricadas, daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso, mas quando você olha um campeonato de 14º para o elenco que investiu, na primeira janela do ano, o quarto time que mais investiu no campeonato, uma campanha dessas, é muito aquém. E eu acho também que ele tem razão aqui, a imprensa trata o Santos como um café com leite, e é um desrespeito sim ao Santos, e é um desrespeito inclusive ao investimento que o Santos fez. Concordo com o Arnaldo. O Santos esse ano é a maior caixa preta do futebol brasileiro, certo? O Santos contratou na primeira janela só menos do que Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Contratou muito mais do que o Flamengo, contratou muito mais do que o Corinthians e o São Paulo. E aqui ele tá falando mais, não só em quantidade, mas em direitos econômicos, tá? Compra de direitos econômicos. O Santos contratou, que face a soma de todos os jogadores que o Santos comprou ao longo da temporada. Teve jogadores que vieram de graça, um exemplo, o próprio Mike. Mas teve jogadores que custaram. O Cabalheiro custou 1 milhão de euros. O Roleiser custou, se eu não me engano, 11 milhões de euros. O Tiquinho custou 3 milhões de euros. O David Washington veio de graça do Chelsea emprestado, mas tem um salário alto. O Barreal veio emprestado.
Quem mais o Santos contratou nessa temporada aí com a peso de ouro? O Zé Ivaldo veio emprestado, já meio que saiu, tá em stand-by, não se sabe o que vai acontecer com o futuro dele. Luizão veio baratinho, mas enfim, se você somar os jogadores que o Santos comprou, e essa conta entra muito o Rollaser pelo tamanho do investimento ali, o próprio Tassiano, né, gente, que custou, a gente não pode se esquecer, é um jogador hoje que não faz parte nem do time reserva do Santos, nem entra no segundo tempo, um jogador que não tem revenda de 30 anos, mais de 30 anos de idade, que custou 32 milhões de reais, uma coisa, essa contratação é nível Damião e pouca gente fala, então quando ele tá falando de contratar mais que fulano, não só em quantidade, é importante explicar, mas em números, né, em termos de tamanho desse investimento. Nem contratou e continua contratando, contratou o Igor Vinícius, contratou o Zé Rafael. Igor Vinícius de graça. Zé Rafael, o Santos também pagou ao Palmeiras, é uma dívida parcelada, mas importante. Rafael, contratou Mike, contratou o Cabadeiro, artilheiro do Campeonato Paraguaio, que decidiu o jogo ontem. O Santos contratou mais de 15 jogadores com uma bala. É uma bala. Se você pegar ali, o Santos gastou mais de 100 milhões no começo da temporada de reais. O Santos vendeu, por exemplo, o Jair por uma grana importante, mas não cobre o rombo das aquisições que o Santos fez. Sem dúvida nenhuma, ele tem razão. Tá construindo um estádio por uma bala. Primeiro, aqui já calma lá. O Santos não está construindo nada. O Santos aprovou. Está hoje tudo aprovado diante da prefeitura para a construção do estádio. Mas o presidente do Santos, cujo eu estou muito longe de ser advogado, pelo contrário, talvez eu seja o cara da imprensa que ele mais odeie pela minha postura, que é radicalmente oposta a quase tudo que ele faz. Vamos deixar bem claro, ele falou que só vai levantar esse estádio a partir de ter a receita do estádio já em mãos. E essa receita não vem dos cofres do Santos. Essa receita vem através da venda de camarotes, venda de espaços de empresas que vão trabalhar no dia a dia do estádio. Né, o estádio vai ser multifuncional, não vai ser como a Vila Belmiro, que é só com função de ser um estádio de futebol. É uma arena, vai ter loja, vai ter um monte de coisa. Então, você vai ter um investimento dessas empresas, você vai ter um investimento de compradores de cadeiras, e a partir do momento que toda essa receita ela tiver na mão, é que, segundo o que apontou Marcelo Teixeira, que a Vila Belmiro vai cair. Quando tiver toda a receita do estádio pronta, na mão do Santos. Então, assim, a maneira como ele falou aqui é que o Santos está gastando para gastar o estádio do próprio bolso, e não é esse o modelo de negócio. Tampouco é o modelo de negócio do Palmeiras com a W Torre, embora também seja a W Torre, que naquele modelo, quem construiu, quem gastou a grana foi a W Torre, em troca de angariar os shows durante 30 anos e tal, né? Como se, no caso do Palmeiras, é como se a W Torre fosse dona do estádio e emprestasse para o Palmeiras jogar. Né? No caso do Santos, não. A W Torre tem um aporte que ela vai fazer que não pode ultrapassar 100 milhões de reais, segundo o próprio Marcelo Teixeira revelou ao Rodrigo Capello na entrevista ao Sports Insider na semana passada. Então, sim, a maior parte do investimento vai ser feita pelo Santos. Quem vai administrar o estádio no dia a dia vai ser o Santos. O Santos vai ter o estádio para poder lucrar parte desse dia a dia e para lucrar nos match days, os dias de jogos, etc. Mas quem vai cuidar de toda a parte de administração vai ser a W Torre, mas o investimento vem de pessoas que estão interessadas em comprar cadeiras ou empresas interessadas em comprar camarotes. É isso. Então, calma lá também. Do jeito que o cara falou aqui, o Santos já derrubou a Vila Belmiro, tá levantando um estádio e botando o dinheiro do bolso e se endividando igual o Corinthians. Não me parece esse o modelo, pelo menos o que está sendo dito até agora, tá? Então aqui, esse comentário eu não entendi. E ninguém mergulha nisso. É a maior caixa preta do futebol brasileiro hoje. Assim, ninguém também, vamos lá, aí ele fala das finanças, né? E ninguém mergulha nisso, assim, pode ser que ninguém da grande mídia mergulhe nisso, porque, de novo,
a grande mídia trata o Santos com desrespeito. Agora, se você assiste a esse canal, que é um humilde canal, um pequeno canal segmentado, mas é importante, né? Um canal hoje que, por exemplo, em termos de números, a gente hoje lidera as lives pós-jogos do Santos, em termos de audiência. Então é um canal com alguma relevância. Ao lado, claro, sempre lembrando, ao lado da QTV, que faz um pós-jogo muito legal também. Mas o meu ponto é, a gente tá batendo nessa tecla há muito tempo. Eu tô falando aqui de balancete trimestral do Santos, que é uma vergonha. Tô esperando o segundo balancete trimestral, que é equivalente aos meses de abril, maio e junho do Santos, que eu acho que vai vir uma pancada em termos de déficit. Porque, gente, se a gente teve, com a venda do Jair computada nos 3 primeiros meses, um déficit de 37 milhões... Quanto vai ser o déficit desse segundo trimestre do ano, que o Santos vai computar, com aquele primeiro salário do Neymar em vigor, que eram ainda os 21 milhões, hoje a gente não sabe, mas eram ainda aqueles 21 milhões, né, que a gente revelou lá no UOL, e num segundo trimestre que o Santos não vende mais ninguém, e o Santos continuou contratando. Então deve ter um rombo financeiro nesse segundo trimestre brutal. Mas vamos lembrar também, as receitas do segundo trimestre no futebol brasileiro, elas são prejudicadas porque elas costumam vir principalmente no último trimestre do ano, que é quando se define o Brasileirão, então vai se definir as premiações. O Santos não tem mais Copa do Brasil para disputar, então o que tinha para receber, recebeu. O que tinha para receber do Paulista, recebeu. Agora o que o Santos tem para receber em termos de premiação? Campeonato Brasileiro. Lembrando que 50% da receita é dividido igualmente para todo mundo. 50% ou 40%? 40% da receita é dividida igual para todo mundo. 30% da receita é de acordo com a sua classificação. Então, quanto mais da frente o Santos acabar no Campeonato Brasileiro, mais ele ganha. E a terceira é a tal da audiência, mas que é dividido no contrato da Libra em número de jogos que são transmitidos na TV aberta. Então ontem o Santos teve jogo na TV aberta, mas ontem o Santos não ganha nada, porque ontem quem transmitiu o jogo na TV aberta foi a Record, cujo contrato é com a LFU, do grupo que não está o Santos, do grupo que está o Cruzeiro. Cruzeiro. Do outro lado, foram divididos em 2 grupos. Para quem não conhece essa história direito, o Santos faz parte de um dos grupos da divisão do Campeonato Brasileiro, que é a Libra, ao lado de Palmeiras, ao lado de São Paulo, ao lado de Flamengo. Já clubes como Botafogo, Vasco, Corinthians, Bahia, Fortaleza, estão lá do outro lado dessa briga, lá na LFU. E o jogo de ontem, embora tenha sido televisionado para TV aberta, é importante falar isso, porque tem gente que não entende, o Santos não ganha R$1 dessa transmissão, em termos de Campeonato Brasileiro em premiação lá no final. Mas os jogos, se forem transmitidos pela Globo aberta que o Santos tiver, e que não foram poucos, a partir do Neymar esse número aumentou, isso também vai definir o quanto o Santos vai ganhar no final. Meu ponto é, qual vai ser o déficit, qual vai ser os números desse time, do clube, que o clube vai apresentar no balanço de 2025, que apresenta só em 2026? A minha preocupação, ela é evidente, eu estou trazendo ela aqui diariamente para vocês. Eu estou muito preocupado com os números a serem brutais, porque o Santos está praticando um contrato com o Neymar, para mim, impagável, embora o próprio presidente diga que o contrato é pagável, que o Santos arrecadou um monte de receita extraordinária com marketing, vai continuar arrecadando. Isso que nos vai mostrar é o balanço no final do ano. Vamos ver o que o Neymar trouxe de receita para o Santos. Quais serão os números de receita que o Santos vai apresentar? Ano passado, por exemplo, na Série B, o Santos faturou mais de 400 milhões de reais, mais do que o Cruzeiro na Série A. Por quê? Porque o Santos vendeu 200 milhões de reais em atletas. Esse ano o Santos só vendeu o Jair e não tem perspectiva de venda. Você vai vender o Brazão? Não vai, né? Você vai vender o Souza? Não vai, né? Você vai vender o Bom Tempo? Não vai, né? Que são jogadores hoje que o Santos pode fazer dinheiro, mas se você vende esses caras, você perde a espinha dorsal do time. Então, o que o Santos vai fazer? Não deve vender. Sem vender, deve arrecadar menos. E essa arrecadação menos, gastando muito mais com uma folha salarial, que é recorde da vida do Santos. O Santos nunca gastou tanto em termos de salário com o jogador. O Santos tá vendendo muito pouco atleta esse ano, como já citei.
tem uma receita de Campeonato Brasileiro que só vem lá no final do ano, tem um fluxo de caixa para pagar, que eu não sei de onde o Santos está tirando dinheiro para cumprir esse fluxo de caixa sem atrasar salário, será que está pegando empréstimo bancário, etc. Tudo isso a gente vai saber no balanço, porque de fato eu concordo com o Arnaldo, o Santos é uma caixa preta. A gente não sabe de onde o Santos está tirando dinheiro para administrar o time dessa forma. O Santos veio de uma segunda divisão, com uma receita limitada, limitante. Como é que o Santos teve tanto dinheiro para comprar tanto jogo? E outra, vamos lembrar, o Santos tem transfer bans aí na porta. O Santos recorreu ao CAS lá para poder, com relação ao pagamento do João Basso, mesmo sabendo que vai pagar mais juros na frente, porque não tinha condição de quitar o Arouca. Então fez igual o Corinthians. Então assim, eu tô com muito medo do futuro do Santos administrativo a partir da vinda do Neymar, do contrato, primeiro contrato que ele fez de 6 meses, que é megalomaníaco, e a partir das contratações que o Santos fez. Em termos de receita, me parece impagável. Me parece que mesmo que o resultado esportivo seja acima do esperado, mesmo que o Santos eventualmente se classifique para uma Libertadores, que o rombo desse ano vai ser evidente. E já tinha, e vamos lembrar, o planejamento do Santos para essa temporada financeiro já previa um déficit de 100 milhões de reais. O Santos já se planejou essa temporada para ficar no vermelho em 100 milhões, ou seja, para gastar 100 milhões a mais daquilo que o Santos arrecada. Isso deveria ser proibido, e isso já é proibido pelo estatuto, porque fere o Profut, pouca gente fala sobre isso, o Santos pode perder o Profut por conta disso, e se aprova um orçamento como esse porque o Conselho Deliberativo está na mão do Marcelo Teixeira. Agora, o que isso vai deixar de ônus no futuro, a gente só vai saber quando a gente vê o balanço. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho analisado aqui balancetes, eu tenho falado sobre a minha preocupação, mas até eu mesmo, que tenho um canal segmentário do Santos, que estou mergulhado e muito preocupado em tudo isso, eu só consigo responder isso com mais clareza quando eu ver o balanço do 2025, que só vai sair ano que vem. Então assim, as perguntas que o Arnaldo Ribeiro faz são absolutamente pertinentes. Exceção a parte que ele fala do estádio, que o Santos está levantando um estádio por uma bala, ele conhece, me parece que ele conhece muito pouco o modelo que o Santos está fazendo com a W Torre em termos de levantamento desse estádio. Se é que ele vai acontecer, porque, de novo, se o Santos não conseguir arrecadar essa receita que o Santos almeja arrecadar para a construção do estádio, ele não vai acontecer. E as palavras não são minhas, são do próprio presidente do Santos. Então, do próprio presidente do Santos, ele diz que não vai tirar nada dos cofres do Santos, do futebol do Santos, para poder levantar esse estádio. Ponto. Palavras do presidente do Santos. Então, assim, eu também tenho as mesmas dúvidas que o Arnaldo com relação a todo o resto. Como é que o Santos vai pagar esse futebol? Porque hoje você pode olhar o futebol do Santos na tabela e falar, esse time é uma merda. Mas hoje o Santos tem um dos elencos mais caros do Brasil. Tem o jogador mais caro do país, que é o Neymar. Tem um elenco caríssimo. O Santos paga, gente, só para Tiquinho Soares e David Washington, quase 2,5 milhões de reais. O Tassiano, que não joga, ganha 800 mil reais. O Mike, um lateral direito, segundo apurações, veio ganhando próximo de 1 milhão. Então, assim, é um elenco caro. É um elenco bastante caro do Santos. O Zé Rafael ganha perto de 1 milhão também. Perto de 1 milhão. Então, assim, como é que mantém tudo isso sem receita, com as receitas que o Santos tem, não está disputando Libertadores, caiu cedo na Copa do Brasil, não está vendendo atletas, que é onde está geralmente a principal fonte de receita do Santos, que é a venda de atletas. Ah, mas tem o Neymar que está gerando um monte de coisa. O Santos hoje é o time mais influente na mídia social, passou o Flamengo e tal, mas quanto isso vai reverter de receita de fato do Santos? Como o Santos está se aproveitando desses números que ele adora divulgar com relação a crescimento de rede social, ser a maior do mundo, etc e tal. O que você está conseguindo fechar de negócio para fazer com que esses números entrem de dinheiro no clube? Essas perguntas eu também não tenho as respostas. E sabe por que ninguém mergulha nisso? Porque não tem como mergulhar nisso. O Santos hoje é um clube fechado. O Marcelo Teixeira vai dar entrevista para o Rodrigo Capello. Tá tudo bem, a gente vai conseguir pagar o Neymar, já alongamos as dívidas, tudo sob controle, etc e tal, tá tudo certo. Eu, sinceramente, tenho dúvidas e tenho, assim, bastante preocupação com relação ao resultado final desse balanço. E a gente olhou, vamos lembrar que em 2024 o Santos teve um balanço horrível na Série B, porque o Santos
fechou o ano com 100 milhões de déficit, mesmo tendo uma arrecadação de Série A a partir da venda de 200 milhões de reais em atletas. Como eu falei, o Santos arrecadou na Série B mais do que o Cruzeiro na Série A, e o Santos ainda terminou o ano com 100 milhões de déficit, e esse orçamento, esse balanço nefasto foi aprovado pelo órgão responsável no Santos, que é o Comitê Fiscal, né? Então, a área fiscal vai aprovar de novo um orçamento que de repente mostra que o Santos terminou o ano com 200, 300 milhões de déficit, porque é o que eu espero estar enganado, eu espero olhar o balanço e falar, puta que pariu, olha o tanto de receita que o Neymar trouxe, eu estava errado, mas eu tenho dúvidas, e o Arnaldo tá certo aqui em questionar. Agora, uma coisa que a gente precisa falar, deixa eu terminar de ouvir, que eu não posso esquecer de comentar. Santos. Quando um time que veio da Série B teve essa capacidade de investimento como o Santos está tendo? Não é o Mirassol, não, é o Santos. Né? Então não tem coitadismo no Santos, não. Pelo contrário, talvez seja por isso que o Kleber Xavier, mesmo ganhando jogos, está pressionado. Porque os caras, a gente investe mais do que muito mais do que o Cruzeiro, porque a questão do Cruzeiro, o investimento foi na temporada passada. Esse ano o Cruzeiro só contratou, com todo perdão, refúgio livre no mercado. Então o Cruzeiro, o investimento do Pedrinho BH esse ano foi bem diferente dos anos anteriores. E o Jardim não recebeu ninguém. O Kleber Xavier recebeu 150 caras. Então na hora de analisar as coisas, a gente tem que colocar os pingos nos is também, né? O Santos investiu muito mais do que o Cruzeiro em 2025 e segue investindo, não sei com qual dinheiro, né? A questão da família Neymar e tudo mais. Aí, assim, a questão da família Neymar, assim, não temos nenhuma informação até aqui de que o Santos está utilizando-se de dinheiro da família Neymar para gerir o clube. O balanço não aponta isso. O balancete do primeiro trimestre não aponta isso. Vamos esperar o balancete do segundo trimestre, mas não há nenhuma informação que os caras estão... Assim, a gente sabe que o Neymar pai fechou com várias empresas para melhorar as condições do CT esse que está sofrendo uma investigação do Ministério Público a partir da entrevista do queridíssimo Júnior Bozella a mim nesse canal, que teria revelado uma série de crimes para burlar, segundo ali a acusação, burlar o processo legal do leilão que o CT Repelé já foi colocado. Vamos esperar para ver como que essa história vai acabar, que pouca gente na mídia segmentada fala. Saiu matéria no Globo Esporte, saiu matéria no Metrópolis. Alguém comentou sobre isso nos canais que você vê por aí, inclusive de Santos. Isso me assusta. O tanto de canal governista que a gente tem que cobre o Santos. Parece que não pode criticar, não pode falar nada dessas coisas mais difíceis para a gestão. Mas enfim, sigo fazendo o meu trabalho aqui e foda-se os outros, né? Eu sei que tem muito canal bom, sempre gosto de citar o trabalho que faz o VH lá com o Ademir Quintino, que são caras duros, Vem Pro Peixão com o meu querido amigo Edu, mas são poucos os canais que tocam o dedo na ferida. Ninguém falou sobre isso. Fiquei bastante surpreso. Mas o ponto é, gente, que não posso deixar de comentar. Esse vídeo vai ficar bastante longo hoje, mas enfim. No dia que o Santos ganha do Cruzeiro, os caras levantam essa bola, né? Que tem que levantar. Essa bola eu tô levantando aqui há muito tempo. Mas a impressão que passa pro torcedor santista de que, ganhamos do Cruzeiro. Além dos caras só falar de arbitragem, os caras vão falar, das finanças, que meu time tá formando o time com sabe lá dinheiro como. Então, assim, é insalubre pro torcedor, por isso que o torcedor cada vez mais corre desse tipo de grande mídia. E eu não tô dizendo que o Arnaldo tá errado, mas tô dizendo que quando perde, ninguém fala nada, né? Desse tipo de coisa. Ninguém levanta essas questões. Agora, quando ganha, e aí você tem que falar, é o dia que o torcedor quer que você ouça falar alguma coisa positiva, é só pau. Eu entendo. E no fim do dia, e outra, o torcedor também tá cada vez mais afim. A gente entende quando a gente apanha de um dos nossos, de um cara que também é santista, que tá acompanhando e tal, e que sabe que ele tá fazendo uma devida oposição. Mas quando ele apanha de um cara que ele sabe que torce para outro time, ainda que seja um jornalista, que faça parte do trabalho dele, a gente sente mais. É um novo momento que está acontecendo nesse jeito que o jornalismo está se dividindo em termos de segmentação. Faz parte do jogo.
Mas é isso. Com relação à fala do Arnaldo Ribeiro, é isso que eu precisava comentar aqui, tá? Agora, precisamos comentar outras coisas. Por exemplo, Orlando Rolo. Eu gravei um vídeo aqui, indignado com a participação, com o fato de Orlando Rolo ter sido flagrado junto com a delegação do Santos. E o Orlando Rolo parece que nos respondeu. Eu senti como se a resposta fosse para mim. Posso estar sendo prepotente demais porque ele não fala meu nome. Mas também vi poucos canais falando sobre ele, né? E aí vamos entender o que o Orlando Rolo falou aqui. Porque parece que assim, não foi o Santos que ganhou o jogo, não foi o Guilherme que jogou pra caralho, não foi o Kleber que mexeu bem no segundo tempo. Quem ganhou o jogo, sabe quem foi? Foi o Orlando Rolo. Vamos ouvir aqui o que o Orlando Rolo falou, gente. Créditos aqui pro De Olho no Peixe que repercutiu esse vídeo patético do ex-presidente do Santos que deveria ter sido expulso do clube. Vamos lá. Aí pro pessoal que ficou cornetando aí, pessoal que não entende nada de futebol, que nunca foi em um jogo. Quem entende de futebol é Orlando Rolo, né? Puta que pariu. Entende pra caralho Orlando Rolo. Nossa senhora. Ele administrativamente mostrou que é o melhor presidente do Santos de todos os tempos. O cara que mais entende de bola. Tô cornetando quem conhece um pouquinho da bola. Aí, Vamos respeitar quem conhece futebol, quem conhece bastidor, quem conhece vestiário, né? Quem vem para ajudar o clube, né? No momento difícil. Você foi ajudar em quê, Orlando? Qual foi sua função aí? O que você fez, irmãos? Carregou umas bolas? Você deu uns conselhos pro Neymar jogar melhor? Falou, Neymar, domina essa bola de esquerda, que de direita não dá pra você. Fala aí, cara, que você tá ajudando tanto o Santos nessa... A tua chegada aí, o teu conhecimento de vestiário ajudou em quê, cara? Conta pra gente um pouco mais de como você ajudou o Santos. Conta pra gente. Quem não fica em casa vendo no pay-per-view, quem não fica ouvindo jogo pelo YouTube. Ah, não, então assim, as pessoas que assistem o jogo em casa, as pessoas que veem, sei lá, o jogo pelo YouTube, essas pessoas não são santistas, não podem falar sobre o Santos, só pode falar quem vai ao estádio, porque se for assim, a gente vai limitar muito o torcedor do Santos a quem tá lá todo dia. E a gente sabe que a maioria do torcedor do Santos, a massacrante maioria, o Santos tem 8 milhões de torcedores, a Vila Belmiro cabe 15 mil. A maioria do torcedor do Santos assiste jogo em casa, cara. Você falar isso é você desrespeitar 99,9% dos torcedores do Santos, todos os jogos. Simples assim. Estamos aqui para ajudar a administração, estamos aqui para ajudar o presidente, estamos aqui para ajudar Ajudar em quê e ajudar como? Explica. os funcionários, estamos aqui para ajudar os jogadores, estamos aqui para ajudar todo mundo, tá? Poderia ter ficado em casa no Dia dos Pais. Pô, parece aqueles negócio de ônibus, né? Pô, poderia estar matando, roubando, mas eu tô aqui humildemente pedindo uma ajuda pra vocês. Só faltou falar isso, cara. Tô aqui para somar, né, pessoal? Né, rapaziada? Estamos aqui para ajudar todo mundo a tirar o Santos dessa situação, tá? Tô aqui a convite da administração. E esse convite é um convite abjeto, inacreditável, que, assim, desrespeita o sócio torcedor do Santos, né? Daqui a pouco eu vou pegar uma fala aqui, que eu acho importante, sobre esse tema, porque eu concordo em gênero, número e grau com ela, e vocês vão entender. Tô aqui para somar, parceiro, tá? Estamos aqui para ajudar o Santos, tá? E aí o resultado é esse, a vitória fora de casa é improvável contra o vice-líder. Ou seja, a vitória aconteceu porque o Orlando Rolo tava lá para ajudar. Foi ele que chegou no Kleber, ó, faz essas alterações. Ele que chegou no Guilherme, ó, quando o Cabalheiro passar, você vai tocar a bola no ponto futuro, faz esse toque aqui que vai sair o gol. Não, o cara tá quase dizendo que a responsabilidade da vitória é ele. Olha o nível desse cara. Se não fosse Orlando Rolo, o resultado seria outro. Vamos aplaudir e agradecer aqui Orlando Rolo, o maior responsável pela vitória do Santos. Tá? O futebol é para quem conhece, né? Para curioso de internet, tá? Um abração aí para todo mundo. Mais 3 pontos para conta e estamos saindo dessa. Sentiu, hein? Sentiu. Agora aqui, eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse senhor, sobre para mim o desrespeito que é esse senhor ser convidado pela essa gestão ridícula do Santos, do Marcelo Teixeira, né? Que ao convidar esse senhor desrespeita o torcedor do Santos. Mas com a palavra agora, Giovanni Martinelli, o dono do Diário do Peixe, ele fala sobre esse tema e aqui ele matou a pau, então eu peço a permissão para compartilhar a fala do Giovanni aqui, porque eu não tenho como concordar mais. Vamos lá.
Antes de falar sobre o jogo em si, eu preciso fazer um comentário aqui. E o comentário é o seguinte: não importa, eu não sei o que vai acontecer dentro de campo. Espero que o Santos vença, mas Só que antes do jogo, tá? fora de campo, o Santos já saiu derrotado neste final de semana. Quando o Santos permite que algumas pessoas representem um clube de uma forma oficial, como acontece neste final de semana, a instituição é derrotada. O Santos zomba da cara do torcedor. O Santos zomba da cara do sócio. Tá nem aí. Parece que o clube não tá nem aí com o sócio. Não tá nem aí com o torcedor. Eu vou ver este jogo hoje por obrigação, porque eu tenho que trabalhar acompanhando o jogo, depois eu tenho que reportar o jogo, depois eu vou fazer o boletim do diário e vão me perguntar sobre o jogo e eu vou ter que fazer. Mas eu não tenho prazer nenhum em ver o jogo do Santos hoje. Nenhum. Assistir o jogo do seu time do coração deveria ser algo prazeroso. Mas o Santos, com essa diretoria, com as atitudes dessa diretoria, essa diretoria faz o torcedor ter raiva. Não dá prazer, não dá prazer assistir jogo do Santos. Não dá, zero prazer. Zero. Eles zombam da cara do sócio. Zombam da cara do torcedor. Infelizmente, isso não é de hoje que acontece, mas repetidamente está acontecendo. Então, só que não vou me alongar muito nesse assunto, só queria fazer esse comentário aqui para iniciar esta jornada. Infelizmente é isso. Hoje não vai ser um jogo que eu vou ter prazer de assistir. Eu vou assistir por dever do ofício, porque o Santos, ele brinca, ele tira sarro na cara do seu torcedor. É um tapa na cara atrás do outro do seu torcedor. Então hoje, o Santos, torço para que o Santos dentro de campo, o Santos consiga uma vitória. Mas fora de campo, o Santos já foi derrotado neste final de semana. É isso. Não tenho mais o que acrescentar. Faço das palavras do Giovanni as minhas palavras sobre o fato de a gente, depois de tudo que a gente viu, tudo que aconteceu na vida, inclusive particular desse senhor, na vida dele administrativa enquanto Santos Futebol Clube, o cara tá lá, chefiando delegação, ainda tem que responder a gente aqui, que tá, segundo ele, cornetando, e ele, que na verdade ele foi o maior responsável pela vitória do Santos do Cruzeiro. Não foi Guilherme, não foi Neymar, não foi Brazão, não foi as substituições do Kleber. O grande responsável pela virada do Santos foi o senhor Orlando Rolo, ex-presidente do clube. Olha, gente, é difícil até comemorar a vitória. E agora, por fim, já temos aqui quase 40 minutos de vídeo, vocês estão querendo me matar a essa altura, obviamente, mas precisamos falar sobre a questão da manutenção do Kleber Xavier. Eu não posso falar sobre o assunto, que é o que o torcedor mais quer saber, né? O Kleber Xavier fica ou não fica? Gente, é óbvio que o Kleber Xavier fica. E uma coisa para mim que me dá, não a informação, óbvio, mas me dá o vislumbre de que o Santos vai manter o Kleber Xavier, é essa matéria aqui do GE, tá? Que não é assinada por ninguém, que simplesmente traz alguns dados que defendem, acabam aqui indiretamente defendendo o trabalho do Kleber Xavier. Vamos ler a matéria juntos, daqui a pouco a gente vai conversar sobre algumas percepções que eu tenho, desde que, inclusive da relação Santos e GE, desde que o Marcelo Teixeira chegou no clube, tá? Com todo respeito aos profissionais que trabalham no GE, e não passa pelos profissionais, inclusive ótimos profissionais que lá trabalham, como por exemplo o Murilo Tauro, meu amigo, que não tem nada a ver com essa história aqui. A gente está falando de uma coisa que vai além, de gestão com gestão, tanto de Globo com diretoria do Santos hoje. Mas hoje dá para falar que o GE presta quase que uma assessoria de imprensa ao Santos Futebol Clube. Me dá um furo que o GE deu esse ano com relação a alguma notícia do Santos. Uma grande notícia que saiu primeiro no GE. Os grandes furos que saíram no Santos não foram do GE. Ou foram do UOL, seja com o Lucas Mussetti, ou seja com o Bruno Andrade, seja com o André Hernan, seja com sei lá quem, ou o meu, que acabou sendo no UOL por uma questão estratégica,
né? Já contei essa história para vocês. Mas assim, fala um furo do GE que tem incomodado a diretoria. Hoje, o GE faz um trabalho de quase assessoria de imprensa não oficial do Santos Futebol Clube. A cobertura do GE, enquanto site do Santos Futebol Clube, é uma vergonha. E esse tipo de matéria aqui já mostra, é muito aquele tipo de coisa assim, ó, passa o recado para a torcida do porquê que a gente vai manter. Eu não tenho informações, mas aqui para mim, no meu feeling, é que é o tipo de matéria típica do GE dos últimos anos, meio que plantada pela diretoria, para mostrar para o torcedor do porquê que o Santos vai decidir encerrar já as negociações com o Sampaoli. Acho que ainda vai esperar o jogo contra o Vasco, porque esse jogo, em tese, é obrigação para o Santos ganhar. Mais uma vez jogando no Morumbi, deve ter um público maior do que teve contra o Juventude, por ser um domingo à tarde, por ser um jogo que o Santos vem de 2 vitórias, diferente do momento que o Santos foi enfrentar o Juventude, e que o Santos entende que ganhar, inclusive, do Vasco, tira, pelo menos por hora, qualquer briga contra o rebaixamento, porque vai abrir 8 pontos, inclusive, do próprio Vasco, que é o time que está no topo ali do Z4. Então, uma vitória contra o Vasco, como deve acontecer, a gente torce para isso, apesar de não ter jogo fácil nesse campeonato, deve afastar qualquer possibilidade de Sampaoli. Então o Santos já começa a trabalhar, né, com seus sites parceiros, a narrativa de que o Kleber Xavier faz um ótimo trabalho. É isso mesmo? Vamos entender a partir dessa matéria que acaba de ser divulgada pelo GE, que não é assinada por ninguém. Vamos lá. Santos cresce em 10 rodadas e faz campanha de Libertadores após Copa do Mundo de Clubes. A vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão ratifica a evolução do Santos no Campeonato Brasileiro. Gente, o Santos está evoluindo no Campeonato Brasileiro, segundo essa matéria. Isso aqui não é encomendado. Sobre o comando de um pressionado Kleber Xavier, o Peixe tem uma campanha de quem briga por Libertadores desde a retomada do futebol nacional. Aliás, é outra coisa, tá? Eu falo sobre isso aqui porque eu tô cagando de trabalhar na Globo um dia. Muita gente não vai falar porque, porra, vai que amanhã eu preciso do empreguinho. Então, assim, mais um motivo pra você me seguir nesse canal. Porque aqui, irmão, eu assumi e entendi que a minha vida vai ser totalmente independente. Claro, posso trabalhar no futuro por algum veículo que eu acho legal, que eu não tenha conflito de interesse, como alguns aí que inclusive topam trabalhar em televisão de presidente. Eu jamais faria isso, mas não estou falando que o trabalho de pessoas também que estão na grande mídia é desonesto, muito pelo contrário, toparia se fosse um caso legal, mas assim, não é o meu objetivo, o meu sonho, a minha vontade de trabalhar numa Globo. E não é pela Globo, que eu acho uma emissora histórica, importante e tudo mais. Mas o ponto é que, para mim, a informação, o que eu preciso falar, está na frente dos meus interesses, inclusive profissionais. Mas muita gente pensa primeiro pelos seus interesses profissionais. Muita gente deixou de criticar o Neymar aqui, com medo do Neymar sair, porque sabe que com o Neymar fora do Santos, todos os canais de Santos vão ter menos audiência, o cara vai ter menos dinheiro no final do mês para botar no bolso. Então o cara elogia, passa pano, porque ele sabe que o dinheiro dele está envolvido nisso. Porra! Isso é elementar. Elementar. Isso é tão real quanto, né? Quanto esse paninho aqui na minha mão. Pelo amor de Deus. Isso é evidente, as pessoas colocarem primeiro os seus interesses pessoais do que a informação. Eu me recuso. Se for fazer desse jeito, eu prefiro não fazer. Mas enfim, sigamos aqui. Desde o fim das férias da Copa do Mundo de Clubes, o Santos somou 10 pontos em 6 rodadas, que é um número pífio. 10 pontos em 6 rodadas é um número pífio, como mostrou nessa segunda-feira o Gato Mestre. O aproveitamento de 55,6%, por exemplo, supera a campanha do Mirassol. Nossa, que maravilha. O Mirassol que gasta, sei lá, o Tiquinho Soares, o David Washington, o Mike e o Zé Rafael já pagam o elenco o elenco inteiro. Os 30 jogadores do elenco do Mirassol são pagos com esses 4. É comparativo para o Santos, né? Que com 54% dos pontos obtidos no primeiro turno da Série A ocupa a 6ª posição dentro da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. O crescimento do Santos, porém, vai além do pós-Copa. Nas últimas 10 rodadas, o Santos tem a 6ª maior campanha com 16 pontos, 6 a menos do que o Flamengo, líder do Brasileirão, também nessa sequência de partidas. A recuperação permite o time respirar, enfim. Com 21 pontos, o Santos tem 5 de diferença para o Vasco, primeiro time dentro da região do descenso.
O time de Kleber Xavier terá a oportunidade de virar a chave de vez no Brasileirão. Afinal, no domingo, o Santos recebe justamente o Vasco no Morumbi, em duelo que poderá afastar ainda mais a equipe da parte de baixo da tabela. O que eu tenho a dizer sobre isso, tá? Me parece muito uma matéria encomendada pra tipo, mostra, começa a fabricar no torcedor que o trabalho do Kleber Xavier é acima do que é, tá? Então, indícios de que o Kleber vai ser mantido, esse jogo contra o Vasco vai ser decisivo para as negociações com o Sampaoli se encerrarem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante aqui, né, sobre essa matéria, que ela também não está errada, ela traz números reais. Ela não mente com relação aos números. E esses números me mostram uma coisa aqui que a gente também precisa dar o braço a torcer. Por mais que o objetivo da matéria seja incutir no torcedor que o trabalho não é tão ruim assim, a gente precisa dizer que de fato o trabalho não é tão ruim assim. O trabalho que foi ruim no Santos foi do Pedro Caixinha. O trabalho do Kleber Xavier é medíocre. É medíocre. É um trabalho médio. É uma pontuação média de um time medíocre do campeonato, ponto. Que pode ali buscar uma vaga por, se esse trabalho, com esse aproveitamento, viesse do começo do campeonato, o Santos poderia buscar uma vaga de pré-Libertadores e tal. Só que eu acho que para esse elenco é pouco. A não ser que ele melhore drasticamente o rendimento. Desculpa, depois da Copa do Mundo, com 2 vitórias sobre Flamengo e Cruzeiro muito difíceis, você ter 10 pontos em 6 rodadas, eu acho muito pouco. Você fazer 1 ponto contra o Sport, você fazer tomar taca do Mirassol. Que é isso? Pô? Então assim, eu acho que o Santos precisa de um treinador que vá além da mediocridade, porque o elenco do Santos, em termos inclusive de investimento, como já falamos aqui nesse vídeo, vai além da mediocridade. O elenco do Santos, e outra, ontem o Santos mostrou no jogo, porque eu dizia, né, antes do jogo da bola rolar, o Santos tem uma chance de passar pelo Cruzeiro, se o Neymar jogar pra caramba. E o Neymar não jogou bem, e o Santos ganhou mesmo assim em 2 lances que a bola não passa pelo Neymar. Mostrando que o Santos tem um time além do Neymar, porque o Santos investiu pra isso. Então, assim, o que eu acho aqui, de novo, o trabalho do Kleber Xavier, dentro do fato dele ser um estreante da profissão, dele ser um cara cujo estilo de montar times não tem nada a ver com aquilo que a gente respeita e gosta, tudo mais, mas dentro disso ele faz um trabalho muito superior do Pedro Caixinha, que não torna necessariamente esse trabalho maravilhoso. É um trabalho médio. E o medíocre que eu falo, às vezes é que as pessoas interpretam errado. O medíocre vem de médio. É um trabalho médio. Acho que o Santos pode mais. Eu acho que o Sampaoli poderia ser o cara a oferecer mais. O Sampaoli tinha que oferecer mais. Esse papinho de que o Sampaoli vai chegar para salvar o Santos do rebaixamento não pode ser assim. Então meu ponto, gente, é única e exclusivamente esse. Se fosse o Santos estivesse negociando com outro técnico, mais ou menos, eu jamais defenderia a saída do Kleber Xavier. Mas como a gente está falando do cara que fez o Santos jogar o melhor futebol nos últimos anos, e foi o cara que também teve o melhor aproveitamento, acima dos 60% no Santos, ninguém desde que ele saiu passou perto disso, não tem como eu não defender que esse cara venha, mesmo depois de 2 vitórias. E eu disse que eu ia continuar defendendo isso e continuarei. Se o Santos vencer do Vasco, que é obrigação, para mim o Santos ainda continuaria tendo que trocar. Porque não diz respeito só ao aproveitamento no campeonato. Diz a respeito daquilo que você quer ser. Em médio e longo prazo também, não só em curto. Em termos, inclusive, porque se você ganha do Vasco 3 vitórias seguidas, você para de negociar com o Sampaoli. Amanhã ele está empregado aí, volta para a Europa, sei lá, não tem mais a opção do Sampaoli. Aí o Kleber Xavier perde 3 jogos seguidos, como já mostrou que pode acontecer. Porque esse time dele, do Santos na mão dele, é instável. É instável. E aí, o que vai acontecer? Todo mundo, tem que mandar embora. Aí o Santos manda embora, não tem mais o Sampaoli para contratar, o Santos tem que buscar um técnico inferior. Irmão, se o Sampaoli quer voltar, se está discutindo elenco com o Santos, se o Santos tem a possibilidade de contratar, fazer um contrato longo, etc., traz o cara, pensa para frente. Mas essa diretoria só consegue pensar no intervalo daqui 1 a 2 semanas. É por isso que eu tenho batido na tecla de que os caras não têm convicção. E essa matéria para mim revela que o Santos tende a manter o Kleber, principalmente se ele ganhar do Vasco. Eu acho muito difícil que essa negociação, alguma coisa, alguma conversa com o Sampaoli se sustente até o final do ano. Mas o que você pensa disso? O que você pensa sobre a fala do Arnaldo? O que você pensa sobre a resposta do Orlando Rolo? O que você pensa sobre essa matéria? O que você pensa sobre o trabalho do Kleber? É isso que eu quero saber. E claro,
Se com quase 50 minutos de vídeo você chegou até aqui, você é um vencedor. Você é um vencedor. E aí eu preciso muito que você, no final, já que eu te dei um conteúdo longo desse jeito, que você usufruiu, concordando, discordando, não importa, mas que você parou para escutar, eu acho que eu mereço pelo menos um like, né? Então deixa o seu like, que ajuda muito o meu trabalho. A gente vai se falando. Um grande abraço. Desculpa o vídeo megalomaníaco, mas tinha bastante assunto pra gente conversar. E até amanhã. Tamo junto.